Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol por dia 3 de agosto de 2025, o nosso domingão. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixa entradas por lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Pessoal, domingão recheado de jogos, tá? A gente tem uns 15 jogos pra gente trazer a análise aqui. Então vou dar uma acelerada, que hoje eu tenho um compromisso mais tarde. Então não vai dar pra fazer como eu faço sempre, abrir jogo por jogo, ficar explicando tudo certinho. Vou tentar dar uma acelerada pra gente gravar o mais rápido possível. Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um like pra fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você tá chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho pra não perder mais nada do que rola aqui, trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Agora, já falei demais, bora pro que interessa, bora para os jogos. Primeiro jogo do dia, campeonato belga, a gente tem o Genk recebendo o Antwerp pelo campeonato belga. Antwerp que estreou empatando em 1-1 com o Union Saint-Gilloise e o Genk estreou perdendo por 2-1 pro Clube Bruges. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto direto entre eles, rapidinho. Confronto direto marcado por gols. Se a gente olhar nos últimos 10 em 7, a gente teve pelo menos 2 gols. E na estreia das duas equipes também. Mais de um gol e meio, 1,19, 1,20. Gosto desse mais de um gol e meio. Quem quiser ser mais ousado, pode pegar o 2,5 ou ambas marcam. Fechou? 9 horas da manhã, campeonato sueco, Häcken e Elfsborg, clássico sueco, tá? O Elfsborg o quinto, o Häcken o nono colocado. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto direto, confronto também marcado de muitos gols. O Häcken conseguiu uma grande vitória contra o Anderlecht, se classificou para a semifinal da Europa League, então pode ser que poupe? Pode ser, mas acho bem difícil por ser um clássico, tá? Então vamos lá, o que eu gosto? Mais de um gol e meio, 1,18 para completar, mas gosto também mais de 2 gols e meio, ou ambas as equipes marcam. Fechou? 9h30 da manhã, Rancan e Bodø/Glimt pelo campeonato norueguês. Bodø/Glimt que se reencontrou, vem numa sequência gigantesca de vitória, enfrentando o 14º, mesmo sendo fora de casa, aqui para mim não tem muito o que inventar, Bodø/Glimt para vencer. E marcar de gol sempre interessante em jogos do Bodø/Glimt, mais de 2 gols e meio na partida, ou gol no primeiro tempo. Fechou? 10 horas da manhã, campeonato tcheco, a gente tem o eslovaco recebendo o Slavia Praga, atual campeão tcheco. O Slavia que tem uma vitória e um empate, acabou estreando tropeçando em casa, mas depois já venceu fora de casa o Bohemians, vai enfrentar um time que estreou com um empate, depois acabou sendo derrotado. Confronto direto, o Slavia leva muita vantagem, nas últimas 10 são 8 vitórias do Slavia e 2 empates, e acredito que aqui não tenha por onde correr, time extremamente dominante, Slavia Praga para vencer a partida. 11 horas da manhã, Aarhus e Midtjylland pelo campeonato dinamarquês. O Copenhague já começou muito bem, então o Midtjylland não pode vacilar. Enfrenta um time que costuma dificultar a sua vida, mas não começou tão bem na temporada o Aarhus, tá? Então é um jogo que o Midtjylland precisa vencer. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no negócio. Ó, o Midtjylland também se classificou, então também vai ter o jogo no meio de semana de Europa League, mas não acredito que poupe, assim como o Copenhague não poupou. Acredito que o Midtjylland também não poupe. No máximo, reveze ali um ou outro jogador, mas no geral deve ir titular. Primeiro cenário que eu gosto, mais de um gol e meio na partida, 1,20. Outro cenário que pode ser legal, dupla chance Midtjylland a 1,50. Se você me perguntar, eu prefiro o gols pelo jogo ser fora de casa e o Aarhus ser um time que historicamente dá muito trabalho, mas não deixa de ser uma boa entrada, um dupla chance, você trabalhar com dupla chance a favor nos times de um dos melhores times da liga. Fechou? 12h30 a gente tem a estreia do atual campeão escocês, atual bi-tricampeão escocês, um time extremamente dominante, um time que a gente gosta muito de trabalhar. Celtic recebendo o St Mirren. Celtic muito dominante, perdeu alguns jogadores, trouxe outros para o lugar. A gente precisa ver ainda como vai reagir a essas saídas, tá? Perdeu o Furuhashi, perdeu o Kun, que foi pro PSV. Perdeu alguns jogadores, tá? Mas é um time que é muito acima dos demais, não tem jeito. Trouxe alguns jogadores, vai levar um tempo para se encaixar novamente, mas é muito dominante, um time acima. Tá pagando 1,19, dá para você levar para ao vivo e tentar buscar essa vitória, até porque deve valorizar, caso o Celtic não comece tão bem. E se começar muito bem, o que você faz? Ao invés de você pegar essa vitória no bilhete, você pode pegar ou a vitória ou o gol no primeiro tempo, se estiver muito bem, você acompanhando no ao vivo. Show? 13h30, campeonato belga novamente. O atual campeão belga Royal Union Saint-Gilloise recebendo o Leuven. Confronto direto.
o Giloase leva muita vantagem, nos últimos 5 são 4 vitórias e um empate. Giloase é um dos grandes candidatos ao título, é um time muito forte, manteve praticamente a base do time que foi campeão. O Leuven é sempre um time de meio de tabela e o Giloase leva muita vantagem no confronto. Gosto do Giloase para vencer a partida. Outro cenário que é sempre interessante no Campeonato Belga, 2 golzinhos, 1,22, também é uma boa pedida. Fechou? 15 horas, Campeonato Tcheco novamente, a gente tem o Pardubic recebendo o Sparta Praga, o Sparta que deve disputar o título com o Slavia, tá? Temporada passada o Haraslin acabou ficando grande parte dela fora, machucado, o Birsemanvic também, que é os 2 pontos do time, que sempre são titulares, destaque das últimas temporadas, acabaram ficando grande parte da temporada fora, fizeram muita falta, o Kucha, que tinha sido vendido para o Midtjylland, voltou, então é um time que cresce para tentar buscar o título essa temporada contra o Slavia. O Slavia ainda é favorito, porém o Sparta deve disputar cabeça a cabeça juntamente com o Pilsen, que também é um time que vem muito forte, manteve a base e trouxe alguns reforços. O Pardubic estreou com 2 derrotas no campeonato. Sparta, se quiser ser campeão, não pode perder pontos nesse tipo de jogo. Gosto do Sparta Praga para vencer a partida. Fechou? 16 horas, Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo que conseguiu um grande resultado na Copa do Brasil, encaminhou sua classificação, uma vitória por 2-0. Já o Cruzeiro fez um jogo horroroso contra o CRB, né, cara? Pô, partida patética do Cruzeiro. Inclusive a gente levou um head nisso. E agora é um jogo difícil. Acredito que não vão poupar, tá? Acredito que vão com o que tem de melhor pra esse jogo, até porque o Cruzeiro tá brigando pelo título e o Botafogo também tá ali na parte de cima. O Botafogo é o 6º colocado, mas não tá numa distância tão longa, até porque ele tem 2 partidas a menos. Então, é um time que vai disputar o título, um time que se reforçou bem. Confronto direto entre eles. Temporada passada, o Cruzeiro venceu as 2, tá? Atropelou no Rio e venceu em casa 3-2. Os outros jogos tinham sido todos 0-0, então é um jogo complicado de a gente trabalhar, cara. É um jogo difícil, sendo bem sincero com vocês. Pode ser legal 1,5 gols por conta da qualidade dos 2 times, ofensivamente, porém a defesa dos 2 times também é muito forte. Então, um jogo difícil, cara, sendo bem sincero. Vamos dar uma olhadinha aqui como que eles cumprem 1,5. O Botafogo é o time que menos cumpre no campeonato, menos da metade. Então, esquece 1,5. Jogo difícil. Vou trabalhar ao vivo, tentar buscar um gol de quem tiver melhor no jogo, tá? É o que dá pra gente trabalhar. Vamos dar uma olhadinha na arbitragem. Ainda não tá aqui. Mas não é um jogo que tenha tanta rivalidade para ter muitos cartões. Então, vamos levar para ao vivo e tentar buscar um gol do melhor em campo. Fechou? 16 horas, Corinthians e Fortaleza. Jogo em Itaquera. Porém, grande chance do Corinthians poupar, tá? Eu não acredito que vai jogar esse time aqui. Sendo bem sincero, acredito que vai jogar totalmente reserva, tá? Até porque no meio de semana tem o jogo da volta contra o Palmeiras, onde precisa se entregar 100% para tentar se classificar no Allianz, o que é muito difícil. O time do Palmeiras é superior em organização, no geral, e é sempre muito difícil jogar no Allianz, então acredito que o Corinthians deva poupar para ter todo mundo apto para esse jogo contra o Palmeiras. Talvez entrem no segundo tempo, um ou outro, mas aí se torna um jogo mais difícil. O Fortaleza não vem tão bem, o Corinthians também não vem numa campanha absurda, porém em casa é muito forte, né? Porém, sem seus principais jogadores fica complicado da gente trabalhar. Os 2 times vêm cumprindo bastante 2 gols. Aí eu acho que pode ser interessante. O Corinthians com time reserva, defesa frágil, o ataque que pode criar perigo para o Fortaleza. Todo mundo buscando um espaço. Acredito que o 1,5 aqui seja uma boa pedida. Deixa eu mostrar para vocês aqui o aproveitamento deles em 1,5. O Fortaleza é um dos times que mais cumpre. O Corinthians também tem um aproveitamento bem legal. Em 17 jogos, em 12 cumpriu. Então gosto de mais de 1,5. Fechou? 18h30, Atlético Mineiro e Bragantino, que é outro jogo que tem 2 times de Copa do Brasil envolvidos. A gente precisa ver a escalação. É jogo complicado de a gente trabalhar resultados e gols sem saber as escalações que vão acontecer, tá? Então, jogo difícil. Jogo que eu vou aguardar a escalação para trabalhar também. Caso vá titular, eu gosto de 1,5 gols, que cumpre muito nos jogos das 2 equipes. E talvez um dupla chance galo, se for titular. Mas eu acredito que não vá. Então, jogo perigoso. Vou guardar a escalação para trabalhar também. Fechou? 18h30, Ceará e Flamengo. Aqui eu gosto do Flamengo, tá? Porque o Flamengo poupou no jogo da Copa do Brasil alguns jogadores para esse jogo. Poupou a Arrascaeta, poupou o Bruno Henrique, poupou o Jorginho. Então poupou alguns jogadores que, cara, eu não achava necessário, tá? Mas eu não sou treinador do Flamengo. Então o Felipe Luiz sabe o que faz. O Ceará vem num bom momento, grande vitória para cima do Cruzeiro, porém vai enfrentar o líder, o time que menos perdeu no campeonato. Aqui eu gosto do empate no Flamengo, tá? Ou Flamengo para marcar gol, acho uma boa pedida. Show? Vitória e Palmeiras, Campeonato Brasileiro também. Cara, aqui jogo perigoso, porque existe chance do Palmeiras poupar muitos jogadores pro jogo de volta contra o Corinthians, até porque jogou contra o Corinthians, um jogo muito intenso, agora vai viajar para a Bahia,
Vai ter outro jogo difícil e depois vai ter que voltar para São Paulo para enfrentar o Corinthians na quarta-feira. Se o Palmeiras for titular, aí eu gosto de estar a favor do Palmeiras, caso poupe, aí fica complicado. O Palmeiras que tá muito bem, ó, tem 2 jogos a menos, tem 2 pontos a menos, porém tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Caso consiga suas vitórias, tem grande chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro em breve. Então, não sei se o Abel vai poupar todo mundo. Caso não poupe todo mundo, vá pelo menos misto, cara, eu gosto do empate no Palmeiras. É mais time, não tem jeito. Palmeiras e Flamengo são times que sobram no Brasil, cara. Não tem jeito. É só você olhar o número de derrotas dos dois, cara. Os dois times perdem muito pouco no campeonato. Perde uma ou outra, às vezes empata, mas perder é difícil. Então, gosto do empate no Palmeiras. E para encerrar, às 20h30, a gente tem o Internacional recebendo o São Paulo, o Inter que perdeu para o Fluminense em casa com força máxima, agora tem que reverter no Rio de Janeiro, e o São Paulo que poupou grande parte dos seus jogadores para esse jogo com o Internacional. São Paulo foi com um time misto na Copa do Brasil, focando nesse jogo de brasileiro. Então, cara, eu vou trabalhar um handicap positivo por São Paulo aqui, tá? Vou te falar, esse mais 1,5 a 1,25 eu gosto, pro São Paulo poder perder por um gol e você ainda vencer a aposta, ou esse mais 1 a 1,45 também me chama atenção, que caso o São Paulo perca a partida por um gol, devolve o seu investimento, você ganha com a vitória ou com o empate, acho bem segura essa entrada. O Internacional não vem jogando bem, ainda deve poupar um outro jogador, deve cair ainda mais seu rendimento, São Paulo vem num bom momento, tô fechado com o tricolor aqui. Fechou? Então, encerrados os nossos jogos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Estou trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Agora no final do vídeo eu vou deixar o bilhetinho para vocês. Tamo junto e eu fui. Só por hoje eu vou trazer uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Slavia Praga, para vencer o eslovaco pelo Campeonato Tcheco. O Slavia é um time muito dominante, atual campeão, é um time que deve sobrar no campeonato junto com o Sparta. E o segundo jogo, empate nula Flamengo contra o Ceará. O Flamengo que poupou alguns jogadores para esse jogo. O Flamengo muito focado no Campeonato Brasileiro, até porque a temporada passada já venceu a Copa do Brasil, então o Felipe Luiz está priorizando o Campeonato Brasileiro, pelo que ele mostrou no meio de semana. Essa nossa duplinha num total de 1,75 de odd. Tamo junto e eu